Resultados do quarto trimestre de 2024 da CEMIG, queda de 50% do lucro, e eu quero falar para vocês uma pegadinha dos dividendos que pouca gente tem comentado. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento, peço para curtir e comentar o vídeo, sem enrolação, bora lá. Vídeo puramente educacional e informativo, não é recomendação de compra. Falando um pouco da estrutura acionária da CEMIG, o Estado de Minas detém 17,04%, a FIA Dinâmica detém 16,13%, BNDES detém 3,75% e as ações em circulação, ou seja, free float, 63,1%. Aqui no gráfico fica um pouco mais fácil de visualizar. Eles também colocaram um gráfico de ações ON, ordinárias, e ações preferenciais para quem quiser dar uma olhada. Percebam as empresas que compõem a CEMIG. Ela detém 99,57% da Gasmig, 100% da CEMIG Sim, que seria de energia solar, CEMIG Distribuição 100%, CEMIG Geração e Transmissão, e aqui ela fala das usinas, dos outros braços que a CEMIG tem, e ela detém também 21,68% da Taesa. 21,68% da Taesa, comparando o valor de mercado atual, gira em torno de 2,583 bilhões. E só esse valor seria em torno de 7,4% da CEMIG toda. Quem quiser dar um pause para dar uma olhada melhor, só pausar o vídeo. Agora falando dos destaques de 2024. EBITDA de 11,3 bilhões, que foi um recorde na geração de caixa operacional, um crescimento de 32,3%. 5,7 bilhões em investimento com foco no cliente. A CEMIG vendeu a participação dela na Aliança Energia por 2,7 bilhões. Segura esse número aqui, pessoal, grava esse número que mais para frente eu quero falar um pouco mais sobre isso. RTP, impacto de 1,5 bilhão no resultado da CEMIG Transmissão. RTP seria a revisão tarifária periódica. E isso auxiliou a CEMIG a aumentar o seu resultado. Falando um pouco sobre investimentos, a CEMIG investiu 5,7 bilhões em 2024, que foi 91,8% do planejado. Comparando 2023 com 2024, houve um crescimento de 18,3% nos investimentos e de 2018 até 2024 um crescimento em torno de 35%. A maior parte desse investimento foi para a CEMIG Distribuição, 4,4 bilhões, 31 novas subestações, mais de 190 mil novos consumidores, mais de 4 mil quilômetros de rede de média tensão e mais de 1 mil quilômetros de rede de alta tensão. E o planejamento para 2025 é de 6,3 bilhões em investimento e a maior parte continua sendo ainda na distribuição. A maior parte da receita da CEMIG, pessoal, é da distribuição, então acaba que eles têm um investimento maior nessa área e esse tipo de empresa realmente eles precisam de investimento. Não tem empresa de energia que investe pouco, tem que ter investimento, tem que fazer renovação das linhas, tem que adquirir novas linhas, tem que fazer novos projetos, não tem jeito. Esse tipo de empresa vocês podem contar que vai ter muito investimento. Falando um pouco da CEMIG no quarto TRI de 2024, o EBITDA caiu 21,9%, de 2,4 bi para 1,9 bi, e o lucro líquido caiu quase 50%, pessoal, de 1,8 bi para 998 milhões. Falando do consolidado de 2024, o EBITDA teve um aumento de 32,3% para 11,2 bi, e o lucro líquido um aumento de 23,4%, de 5,7 bi para 7,1 bi. Principalmente impactado pela venda que eu comentei com vocês da Aliança Energia. Mas segura esse número que eu ainda quero falar um pouco mais sobre isso nos slides à frente. Custos e despesas operacionais. A CEMIG em despesas gerenciáveis cresceram abaixo da inflação. O que seria, pessoal, essas despesas gerenciáveis? São coisas que a CEMIG controla. Então, com pessoal, com manutenção, materiais, serviços e outros, a CEMIG cresceu apenas 3,2%. Porém, olhando na ótica consolidada, houve um acréscimo de 16,2%, mas porque os demais custos cresceram de uma forma acelerada, que seria a compra em encargos de energias, provisões e outros custos, que são coisas que a CEMIG não controla. O que eles conseguem controlar, eles controlaram bem, cresceram abaixo da inflação. Falando um pouco da dívida, o cronograma de vencimento para 2025, 2,8 bi no curto prazo. O restante vocês podem pausar para dar uma olhada. Prazo médio da dívida de 4,8 anos e uma alavancagem de 1,3. Ou seja, pessoal,
Com a geração de caixa, 1 ano e 4 meses, a CEMIG já conseguiria quitar a sua dívida total. Isso é uma dívida muito tranquila, principalmente olhando em empresas de energia elétrica, que têm receitas muito previsíveis. Perceba, pessoal, que a Taesa tem uma alavancagem de 4, enquanto a CEMIG tem uma alavancagem de 1,3. Ou seja, a Taesa precisaria de 4 anos de geração de caixa para quitar sua dívida, enquanto a CEMIG, com receitas e despesas bem previsíveis, precisa apenas de 1 ano e 4 meses. Um fato positivo que me chamou a atenção foi a liquidação total da dívida em moeda estrangeira, visto que a cotação de dólar só aumenta ano a ano e no longo prazo a tendência é que o dólar se valorize em relação ao real, então você ter dívida em moeda estrangeira normalmente não é muito bom. Às vezes, em curtos períodos de tempo, você pode ter algo positivo, um cenário em que o dólar abaixa, mas no cenário macro, no longo prazo, a tendência é que o dólar aumente. E o custo da dívida atual gira em torno de 12%, custo real de 6,7%. O EBITDA recorrente por segmento, na distribuição, na geração e na transmissão aumentou, enquanto na comercialização e em gás diminuiu. Aqui vocês podem dar um pause para dar uma olhada melhor e perceba que o maior braço da CEMIG, que é o de distribuição, aumentou 19,2%, um aumento bem expressivo. E é interessante que a CEMIG tem uma diversificação muito boa no seu portfólio. Apesar da distribuição ter uma fatia muito grande, a CEMIG tem distribuído melhor, tem diversificado seu portfólio. E isso é bom, pessoal, porque se um dos braços tem uma queda, se um dos braços tem um baque, o outro braço pode segurar. Agora eu quero falar com vocês a pegadinha do dividendo. O dividend yield da CEMIG ficou em 15,1%, que foi o maior dividend yield do setor elétrico. A CEMIG já tem pago bons dividendos há um bom tempo, exceto em 2020, que o payout foi um pouco menor, mas perceba que a frequência e o valor de dividendo tem sido muito bom. 43,5% de valorização da CEMIG 4 em 2024, a maior valorização do setor, e 1,885 bilhões de dividendos obrigatórios a serem aprovados na Assembleia de abril de 2025. Então perceba, pessoal, que a CEMIG pagou 5,15 bilhões em dividendos em 2024, 1,88 a serem aprovados, 1,42 dividendos adicionais pagos em agosto e 1,84 JCP pagos referente a junho e dezembro de 2025. Perceba, pessoal, que esse 1,42 foram dividendos adicionais, principalmente impactados pela venda da Aliança Energia. Vamos fazer um cálculo aqui. Retirando os dividendos acionais da Aliança Energia, que foi vendida por 2,7 bi, você teria um dividend yield em torno de 3,7 bi de pagamento. Ou seja, isso teria, na cotação atual, um valor em torno de 12%. Então isso não quer dizer que é um dividendo ruim, não. Pelo contrário, é um ótimo dividendo. Mas aqui houve um certo mascaramento. Esses 15%, teoricamente, não serão sustentáveis no longo prazo. Trabalhem com o dividend yield da CEMIG para 2025 em torno de 10% a 11%. E aqui é um dos pontos que me afasta um pouco da CEMIG, pessoal. Perceba que ela tem um ótimo dividendo, uma frequência também muito boa de pagamentos, mas ela demora muito a pagar. A CEMIG provisionou em 21 de 6 de 2024, mas vai pagar só em 30 de 6 de 2025 ou em dezembro de 2025. Isso é uma demora muito grande no pagamento. Apesar de ser uma ótima empresa, no primeiro ano você vai sofrer, porque no primeiro ano você não vai receber nada de dividendos. Mas nos próximos anos você pode continuar recebendo o dividendo do ano anterior. E o mercado não se animou. Perceba que na sexta-feira houve uma queda de quase 5% da CEMIG por causa desse resultado. Eles não estavam esperando um impacto tão grande no lucro da CEMIG. E aqui um pedacinho da reportagem do Money Times, comprar a ação. Os analistas da Itaú BBA, do BTG, da Genial e da XP estão com a recomendação de neutro, ou seja, não compra e nem vende. Aqui está o preço-alvo da CEMIG 4 para vocês, mas a taxa interna de retorno está em 7,7%, o que é muito baixo. Tem outras ações que estão negociando com a TIR bem maior. E se você pegar hoje títulos do Tesouro, eles estão rendendo IPCA mais 7,4%, 7,6%, que seria mais ou menos a TIR da CEMIG projetada. Então, você vai para o mercado de renda variável, você espera que tenha uma TIR maior, um prêmio maior, porque você está correndo mais risco. Para quem quer uma TIR de 7,7%, talvez fosse melhor ficar no Tesouro Direto, onde você tem uma certeza maior de receber os valores ao final do período.
Então é isso, pessoal. O que vocês acharam? Me conta se vocês têm essa ação em carteira, se vocês pretendem comprar, se vocês pretendem vender, o que vocês querem fazer com essa ação. Então desejo uma ótima semana para vocês e um grande abraço.